Olá pessoal, eu sou a Ju e cá estou com o primeiro vídeo do nosso Spoiler Day. Como eu expliquei no vídeo anterior, todos os sábados ao meio-dia nós teremos um vídeo com spoiler. Pode ser um vídeo sobre livro, filme ou série, falando abertamente todas as minhas impressões sobre a história. E eu escolhi para começar esse novo quadro aqui do nosso canal o livro O Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker. Primeiramente, eu escolhi esse livro porque ele tem causado opiniões diversas. Uns amaram 100%, outros se incomodaram com algumas questões, outros não gostaram muito. E segundo, porque ele está bem fresquinho na minha cabeça também. Eu li recentemente a resenha normal dele, sem spoilers, está alguns vídeos atrás. Eu vou deixar o link aqui embaixo da resenha normal dele também. Isso não é uma resenha, porque se você está assistindo esse vídeo, provavelmente, muito provavelmente, você já conhece a história, você já leu esse livro. Olha como escureceu, o sol se escondeu, escureceu aqui. Então não será uma resenha, será um vídeo com minhas impressões, ok? Para começar, eu preciso dizer que eu não sabia que o Joel, aqui da história, o personagem Joel, é o Joel Dicker. E eu fiquei muito confusa em certos momentos, assim, porque não entrava na minha cabeça que era o mesmo Joel. Eu não sei, eu achei que ele tinha só escolhido o mesmo nome dele para colocar no personagem principal. Ele tá de luto, ele acabou de perder o seu grande amigo, o seu editor, melhor amigo na verdade, então ele está sofrendo muito essa parte do luto, está com o coração partido, com uma desilusão amorosa também, e ele começa tentando fazer uma homenagem ao Bernard, que é o seu editor, né? Eu fiquei morrendo de dó, porque, eu não sei, parece que essa homenagem se perdeu no meio da história. Eu não achei legal ele ter feito essa homenagem da forma que ele fez. Ele foi soltando pedacinhos da história dos dois, da amizade deles, como tudo começou, como o Bernard acreditou nele lá no início, quando ele não tinha fama nenhuma. E ele começa contando pra Scarlett, né, pra sua colega de quarto, a vizinha de quarto, sobre a sua amizade com esse editor. Mas eu tive a impressão que não surtiu o efeito que ele desejava, sabe, o efeito da homenagem mesmo, eu não sei, eu fiquei um pouco de dó até, assim, porque ficou chato, na minha opinião ficou bem chato, foi uma coisa que me desagradou um pouquinho aqui nessa história. Eu falei na resenha, eu volto a repetir aqui, que as primeiras 150 páginas, porque esse livro é bem grossinho, né, são mais de 520 páginas, as primeiras 150 páginas, eu estava envolvida com a história, mas não era aquele envolvimento, assim, eu não estava desesperada querendo ler, acompanhar tudo. As histórias eram um pouquinho maçantes, principalmente quando ele colocava essa parte da amizade dele com o Bernard. E eu fiquei com um pouquinho de preguiça nessas partes. Outra parte que me desagradou bastante também nas primeiras 150 páginas, um pouquinho adiante até andou, foi a questão do passado da Anastácia. Ai, meu Deus, ele falou demais, me irritou, assim, sabe? Tudo bem, ele poderia contar como era o passado dela com a mãe, com a irmã, a personalidade de cada uma delas, a mãe dela, aquela mulher insuportável, a irmã também, não é flor que se cheire, mas ele se prolongou demais, foram muitos detalhes, foi uma história à parte, daria quase um livro a história da Anastácia com a mãe e a irmã. Isso aqui pra mim foi desnecessário e eu entendo perfeitamente porque que muitas pessoas me falavam que esse livro poderia ter quase 200 páginas a menos, ele é um livro muito bom, mas ele poderia ter cortado muita história desnecessária, que foi totalmente irrelevante aqui para a história, e eu concordo plenamente. O que para mim foi essa parte irrelevante foi o excesso de informações sobre o Bernard e sobre a Anastácia e a sua família. Outra parte que eu fiquei um pouquinho irritadinha assim também, não aquela irritação, mas eu fiquei agoniada, porque eu sabia que a gente não ia descobrir quem era a vítima do assassinato, quem era o corpo encontrado no quarto 622, que a gente ia demorar para saber isso, porque ele não ia entregar logo de cara, né? Mas eu achei que demorou muito. Eu não anotei em que página que acontece isso, mas é bem lá na frente, é bem mais de 150, se eu não me engano. Ah, muito mais, muito mais. Então isso me deixou um pouquinho irritada e agoniada, porque eu queria saber. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar que o assassinado era o Ebsner, o Macaire Ebsner, né? Um nome muito estranho. Eu só conseguia pensar nele por conta de toda a confusão que gerou essa presidência do banco ali da sua família, o desejo que ele tinha, a luta, tudo que ele fez para realmente conseguir alcançar a presidência da empresa, que o pai dele foi bem sacana com ele, né? Mas eu tinha certeza que era ele, eu não conseguia pensar em outra pessoa. Nenhum momento eu imaginei que fosse o Jean Benedict, né, o primo do Macaire, não imaginei que fosse ele. E depois, logo
logo que aconteceu o assassinato, eu fiquei assim, mas por quê? Meu Deus, não tô entendendo por quê. Eu não tava entendendo por quê. Mas nessa altura, a gente já tinha descoberto que o Lev, até anotei, porque o nome todos estranhos, Lev Levovich, nessa altura a gente já sabia que o Lev era o Tarnogol. Gente, esse nome é muito estranho, Tarnogol. A gente já sabia que o Lev era o Tarnogol. Ai, parece um trava-língua. Nessa altura a gente já sabia, mas aí quando encontraram ali no quarto em que o Benedict estava, a máscara, a peruca, toda a vestimenta ali da fantasia, né? A fantasia do Tarnogol, eu falei, não, mas tem que ser ele, foi por isso que ele morreu. Aí quando começa a explicar, aí a minha admiração por esse autor foi começando a partir desse momento aqui nesse livro, porque eu já era apaixonada por ele por ter lido Harry Quebert. Aí quando ele começou a explicar tudo, todos os pormenores, tintim por tintim, aí eu fiquei assim fascinada com a genialidade desse autor. Jamais me passou pela cabeça, mas poderia ter passado sim, porque eu conversei com uma pessoa, Surama, uma querida lá do nosso clube. Assim que eu finalizei, eu lendo, ela falou, Ju, vem falar comigo quando você terminar. Assim que eu finalizei, eu fui contar pra ela o que eu tinha achado. Ela me disse que teve uma leve desconfiança, porque o pai do Lev trabalha no hotel e eu sabia, eu me lembrava da questão de que ele era contratado ali no hotel para servir como se ele fosse um espião, né? Para ele ir até outros hotéis, se hospedar e dar uma visualizada ali para sacar como era o funcionamento, como era a recepção desses hotéis, para trazer para o dono do hotel aqui do Verbier, né? Palace de Verbier. E eu sabia que ele gostava muito que ele era meio que uma espécie de comediante, que ele era um artista, né? E o pai dele ficava o tempo todo falando pro Lev, né? Você também é um artista, você herdou esse sangue da família, você é um artista, você é perfeito no que você faz. E nunca que me passou pela cabeça, essas frases dele, por mais que tenham sido frases repetidas várias vezes no decorrer da história, não me passou pela cabeça o que passou na cabeça da Surama, porque ela falou que ela sacou que tinha alguma coisa. Eu não me lembro se ela falou que ela desconfiou que ele fosse o Tarnogol, mas isso nunca me passou pela cabeça. Mas depois que eu li tudo, que eu finalizei, as pistas estavam aqui. É só depois que a gente vai perceber essas benditas pistas, né? Mas as pistas estavam todas aqui. Pelo menos meu Deus, Tarnogol. Não seria tão difícil se a pessoa prestar bem atenção nos sinais, prestar atenção nas pistas, não seria tão difícil perceber que o Lev era o Tarnogol, porque eles nunca estavam juntos, ou quando acontecia de estar juntos, era o motorista do Lev que meio que interpretava ali o papel do Tarnogol, né? Mas que ele fosse o médico e que ele fosse o Wagner, aquele cara do serviço secreto, aquele cara misterioso que contactou o Macaire, jamais ia me passar pela cabeça. Mas também, se a gente voltar lá atrás e prestar atenção, tem certas coisas que o Lev sabia que o Macaire só tinha contado para o próprio médico, não teria como. E a gente sabe essa história de sigilo médico e tal. E o Lev, pelo que a gente imaginava, ele não tinha contato direto com o médico do Macaire, né? Com o seu psicólogo ali, o seu analista. E a cada vez que o autor soltava essas novas revelações, eu ficava, meu Deus, esse cara é um gênio, esse cara é genial. Como que ele pensou nisso, como que ele juntou tantas pontas. E no fim, todas as pontas são amarradinhas, né? Muito, muito bom, eu adorei. Mais pra frente, uma parte que eu não curti, que eu achei que não tem nada a ver também, foi o relacionamento da Arma, que é a empregada doméstica do Macaire, com ele, né? Eu achei totalmente desnecessário aquele relacionamento. A Arma sempre admirou, ela sempre foi fascinada pelo patrãozinho dela, ela sempre admirou, ela sempre teve uma paixão por ele, né? Muito respeitosamente. Esse barulho tá me irritando, gente. Muito respeitosamente, mas ela sempre nutriu uma paixão pelo seu patrão. E a partir do momento que ele se viu sozinho, que a Anastácia já tinha abandonado ele para ficar com o Lev, a gente viu que ele se sentiu cuidado por ela, ele se sentiu amado realmente por ela e começou a dar uma chance. Primeiro levou a uma festa, depois foi acompanhar ele novamente em outro evento, até que os dois tiveram esse relacionamento. Mas aí mais pra frente eu voltei a pensar melhor. Esse relacionamento só serviu para que a Arma estivesse no hotel no dia do crime. Ela esteve lá assim para acompanhar a coroação dele como presidente do banco, mas também para ela acabar largando a arma que pertencia à Anastácia, né? Porque ela deixou a arma cair, ela jogou, na verdade, jogou
jogou arma lá na neve, em frente ao hotel, e essa arma levantou muitos questionamentos, muitas dúvidas ali na história também, e se a arma não estivesse lá, ela não teria jogado a arma, não teria jogado o revólver da Anastácia lá, e não teria gerado essa ponta relacionada ao revólver. Falando em Anastácia, eu achei bem cafoninha assim o relacionamento dela com o Lev. Não gostei muito da forma que foi escrito o romance deles. Eu achei bem brega, meio brega, tipo novela mexicana, assim, intenso, né? Os dois se amavam, ela amava muito ele e ela tava com o marido mais por piedade, porque ele era muito carinhoso, muito bondoso para ela. Ela tinha uma dívida de gratidão, mas não era amor. A gente já percebeu logo no início que não era amor o que ela sentia pelo Macaire. E sim, o amor da vida dela sempre foi o Lev. Agora, chegando no final já sobre o assassino, eu não conseguia imaginar quem seria o assassino, não conseguia imaginar, não conseguia fixar numa pessoa, assim. Depois que eu descobri que era o Benedict, aí eu comecei a pensar no Macaire, mas ao mesmo tempo eu falava, não, mas ele é bondoso, ele não pode ter cometido esse assassinato. Aí ao mesmo tempo, era a única pessoa que eu pensava, mas ali a pouco eu já não pensava mais nele. E quando a gente descobre que o dono do hotel é o assassino, tudo faz sentido, tudo faz muito sentido. Porque ele nutria um amor muito grande pelo Lev, desde que ele era um adolescente, né? Quando ele chegou ali naquele hotel para trabalhar carregando malas e tal. Ele sempre admirou muito a garra, a determinação desse menino. Ele tinha um amor de pai mesmo pelo Lev. Então ele acabou matando para defender o Lev, que ele tanto amava, né? Fez muito sentido, assim, eu gostei muito dessa descoberta. Aí agora, bem no finalzinho, eu fiquei com uma dúvida, que eu tenho essa dúvida até agora, eu vou precisar da ajuda de vocês para me elucidar essa dúvida, porque a Scarlett, no finalzinho, bem lá nas últimas páginas, se você pegar o livro, você vai encontrar, bem no final mesmo. A Scarlett, ela não é uma personagem real aqui na história, né? Porque lá no finalzinho fala assim, que ele pegou o nome Scarlett porque era a personagem do livro favorito do Bernard, que é E o Vento Levou, a Scarlett O'Hara, né? E que ele acabou criando essa personagem ali, a sua companheira de quarto, a sua vizinha, que ele até teve um sentimentozinho por ela, ou ela por ele, não, ela por ele, né? Ele não quis, mas ela tentou beijá-lo, alguma coisa assim, né? Já até fugiu essa parte, mas acho que foi isso. Então, no final, eu fiquei entendendo que a Scarlett não existia, que essa vizinha do quarto ao lado não existia, e eu quero que vocês me ajudem com essa parte, viu? Que eu fiquei na dúvida mesmo, juro. E para finalizar, eu fiquei assim fascinada com a genialidade desse autor. Não tem como, né, gente? O quanto trabalho esse homem deve ter tido para escrever esse livro, para colocar cada pormenor de cada personagem, coisas muito miúdas, assim, muito minuciosas, e depois juntar tudo, porque no começo ele embaralha tudo e depois ele vai, separa e junta, e você vê que fica perfeitinho. Na minha opinião, não ficou nenhuma ponta solta, tudo faz sentido, tudo se encaixa, e depois que a gente finaliza mesmo, como eu vim analisar com mais calma, tudo tinha ali atrás uma pista. Lá atrás tinha várias pistas que a gente poderia ter captado. Quem é um pouquinho mais ligado, quem é um pouquinho mais esperto, realmente pode ter captado. Comigo não aconteceu isso. Mas a partir de agora eu vou ficar bem mais atenta a esses livros de suspense, principalmente esses mais intrincados, assim. Vou ficar bem ligada. E eu espero decifrar algumas pistas assim no decorrer dos próximos livros. Então essas foram as minhas impressões sobre o livro do Joel Dicker, tudo que eu achei, os pontos positivos, os pontos negativos. Espero que vocês tenham gostado realmente desse formato de vídeo com bastante spoiler. E agora bora conversar, vamos me contando aqui embaixo o que vocês acharam, se você concordou comigo em algum ponto, ou se você discorda, eu quero saber também, porque me diz se vocês suspeitaram que o Lev era esses três personagens incríveis aqui. E sobre a Scarlett também eu preciso muito saber, senão eu não vou dormir essa noite. Me conta tudinho, abre seu coração. E é isso, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se por um acaso você não é inscrito nesse canal e já gostou de saber que teremos muitos spoilers aqui todos os sábados, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo daqui, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!